acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, F é igual a km sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto, MR, cujas coordenadas são respectivamente a massa. Então, olha, no eixo X a gente tem a massa e no eixo Y o raio, cujas coordenadas são respectivamente a massa e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos do gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades expressas no gráfico satisfazem a relação. Então, vamos lá. Olha só. A força, ela é proporcional à massa. Então, olha só, ela é diretamente proporcional à massa. O que isso quer dizer? Quanto mais massa, mais força gravitacional. Menos massa, menos força gravitacional. E isso acontece nas grandezas diretamente proporcionais. Agora, ao mesmo tempo, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Inversamente proporcional, isso quer dizer o quê? Quanto maior o raio, menos força gravitacional. Quanto menor o raio, mais força gravitacional. Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, é no mesmo sentido. Aumenta uma, aumenta a outra. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, aumenta uma e diminui a outra na mesma proporção, tá bom? Então, agora vamos analisar o gráfico aqui, olha só. Primeiro eu vou comparar o satélite A com o C. Depois eu vou comparar o A com B. Por quê? Porque olha só, gente, o satélite A com o satélite C, eles têm a mesma massa. Porque aqui no eixo X está no mesmo lugar, olha só, eles têm a mesma massa. E o satélite C, ele tem um raio maior do que o raio de A. Então, olha só, se tem a mesma massa, a gente vai comparar somente os raios. O raio de C é maior do que o raio de A. O raio, ele é inversamente proporcional à força, né? Então, quanto maior o raio, menos força tem. Como o raio de C é maior do que o raio de A, então a força de C é menor do que a força de A. Então, a gente já sabe que força de C é menor do que a força de A. Agora, nós vamos comparar o satélite A com o satélite B, porque eles têm o mesmo raio, mas as massas são diferentes. Olha, a massa de A é aqui e a massa do B é aqui, ó. Então, o B tem uma massa maior, mesmo raio. Então, vamos comparar somente a massa. A massa é diretamente proporcional à força. Mais massa, mais força. Menos massa, menos força. A tem menos massa do que B, certo? Então, quer dizer que A tem menos força gravitacional do que B. Então, força do satélite A é menor do que do satélite B. Então, olha só. Se C é menor que A e A é menor que B, vai ficar o seguinte: força de C é menor do que força de A, que é menor do que força de B. Então, a resposta certa é letra E.